Olá, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez nos encontramos para meditarmos os Salmos e rezar com eles. Hoje nós iremos meditar e refletir, rezar com o Salmo 20. Para iniciarmos, então, peçamos as luzes do Espírito Santo sobre cada um de nós, para nos abrir a consciência, para compreendermos melhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos e permanecei para sempre. Amém. O Salmo 20, então, reza o seguinte: que o Senhor lhes responda no dia da angústia, que o nome de Deus de Jacó o proteja, que do santuário ele mande socorro para você e o apoie desde Sião, que ele se lembre de suas ofertas todas e aprecie o seu holocausto, que lhe dê tudo o que seu coração deseja e realize todos os seus projetos. Possamos alegrar-nos com sua vitória e hastear a bandeira em nome do nosso Deus. Que o Senhor realize todos os seus pedidos. Agora reconheço que o Senhor dá a vitória ao seu ungido e lhe responde do seu templo celeste, com os prodígios de sua mão vitoriosa. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Quanto a nós, invocamos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se curvam e caem, nós nos mantemos de pé. Senhor, dá a vitória ao Rei e responde para nós quando clamamos a Ti. Nós temos aqui, queridos irmãos e irmãs, um tipo de salmo real, pensando então na figura central de um rei, o rei de Judá, descendente então de Davi. Apesar de no salmo todo mencionar a figura do rei somente no final, nós vemos ali no versículo 10, que fala propriamente do rei, mas o salmo se dirige e menciona no salmo a questão do ungido. Então ele chama o rei de ungido, aquele que foi ungido para governar. Então é um salmo todo real, mesmo mencionando somente o rei no final. Mas é ele todo pensando a figura do rei. Então é um tipo de salmo real, régio, né? Tem a figura central, figura de um rei. O nosso salmo, queridos irmãos e irmãs, ele está organizado então em 3 momentos. Primeiro, podemos tomar a nossa Bíblia aí e vocês vão perceber. Primeiro momento, dos versículos 2 ao 6º. Segundo momento, dos versículos 7º ao 9º. E depois o terceiro momento, o versículo 10º. O que nós temos ali então no primeiro momento, nesses versículos? Um povo então que reza pelo rei. E ao rezar pelo rei, ele expressa ali no salmo, podemos ver, 9 desejos que o povo tem quando pensa no rei, quando reza a Deus pelo rei. Vamos ver ali, começando no versículo 2º, o primeiro desejo, que o Senhor lhe responda no dia da angústia. Quando o rei então invocar a Deus, que o Senhor lhe responda no dia da angústia, da sua aflição. Segundo, que o nome do Deus de Jacó o proteja. Terceiro, que o santuário lhe mande socorro para você. Quarto, e apoie desde Sião. Quinto, que ele se lembre de suas ofertas todas. Sexto desejo, e aprecie o seu holocausto. Sétimo, que ele dê tudo o que seu coração deseja. Oitavo, e realize todos os seus projetos. E por último, o 9º, que Javé, que é o Senhor, realize todos os seus pedidos. Quer dizer, realizando tudo isso, fazendo isso em favor do rei, o povo então vai alegrar com a vitória e hastear a bandeira
em nome do Deus. Então vai ter uma festa. Então esse é o primeiro momento do nosso salmo. Segundo momento, nós temos ali um sacerdote, então, que responde ao povo. Em nome de Deus, o sacerdote responde ao povo, garantindo, então, do céu, que o Senhor, ele responde ao rei de Judá. Ele concede a vitória contra os seus inimigos. Então, é o sacerdote que, em nome de Deus, confirma ali para o povo a resposta ao rei de Judá. E a vitória, como vai dizer então o nosso salmo, ele não vai se dar pelos inúmeros carros que o rei vai ter para enfrentar a guerra, ou inúmeros cavalos que ele comprou ou conquistou para a luta. Não vai ser isso que vai dar então a vitória ao rei. A vitória ao rei vai dar por causa da invocação ao nome de Deus. Deus é que, na verdade, dá a vitória aos seus. Então é Deus quem faz isso acontecer. Ao invocar o nome de Deus, é então que nós vencemos. E no terceiro momento, o versículo 10, nós temos ali o povo então que se dirige ao Senhor pedindo que conceda ao rei então a vitória. Então qual que era o clamor do povo? A vitória para o rei. Nós vamos ver por que o povo então quer tanto a vitória do rei. E por que Deus, a princípio, entre aspas, se faz aliado do rei? Até pensando pelo viés da ideologia monárquica. Temos que pensar isso um pouquinho. Por que surgiu, então, o Salmo 10? Vendo, então, que é um salmo real. Os salmos reais, eles mostram um episódio da vida do rei, algo que aconteceu ou que vai acontecer com o rei. Nós temos aqui o rei de Judá. No nosso caso, o caso do Salmo 10, trata de uma situação tensa e até conflitiva. É o rei que está partindo para uma guerra, né? Preparou então carros e cavaleiros com seus cavalos para a guerra. Guerra contra quem? O Salmo não nos deixa, assim, a saber isso. Nós não podemos saber contra quem o rei está armando guerras. Contudo, no Salmo há uma ameaça explícita, né? Uma agressão internacional. O rei tem obrigação, então, de defender o povo e o país. O povo, pensando, então, nessa obrigação do rei, então clama a Deus para que ajude o rei a vencer a vitória contra as pessoas que estão armando contra ele, os seus inimigos. Esse episódio da vida do rei acontece num lugar sagrado. Dá o nome ali, Templo de Jerusalém. Isso nós temos no versículo 3, né? Que do santuário lhe mande o socorro para você. É o Templo de Jerusalém. Então, antes de partir para a batalha, o rei se apresenta para oferecer sacrifícios, holocaustos no altar de Deus. O povo ali presente reza então por ele. E há um pedido que Deus aceite a oferta, aceite o sacrifício e o holocausto do rei. E aceitando assim este sacrifício, esse holocausto, o povo então compreende que o Senhor está do lado do rei, está com o rei nesta batalha, nesta guerra. Um sacerdote, em nome do Senhor, então aparece respondendo à oração do povo e também à oração do rei com os seus holocaustos, né? Ele dá a certeza de que o rei será bem sucedido na batalha. Novamente, trago presente que não é pelo tanto de carro, pelo tanto de cavalos e cavaleiros que o rei vai vencer essa guerra em favor do povo e do país, mas é pelo pedido, pela súplica no nome de Deus. Então, pelo nome de Deus é que eles vão vencer esta guerra, pela invocação do nome de Deus. Certamente, uma crítica
a corrida armamentista iniciada por Salomão. Esse salmo traz bem presente isso, filho de Davi, porque foi Salomão quem comprou carros de guerra, que equipou o exército para a guerra, que comprou cavalos para a guerra e para ser salvos, né? Mas nada disso garante o salmo, nada disso serve para salvar. Porque, na verdade, o que serve para salvar é o povo que confia em Deus. E porque confia em Deus, eles clamam a Deus pelo rei, e por isso o rei pode vencer. Quando Deus se põe aliado do rei, quando o rei faz com justiça. É ali que nós entramos então para ver o rosto de Deus. É sempre complicado quando nós temos um salmo real, pensar ali Deus como aliado do rei, porque muitas vezes os reis são injustos, né? Fazem todo um papel ali de bonzinhos, né? Bondosos, ofertam isso e aquilo, mas na verdade eles são injustos. Então os salmos reais são muitas vezes marcados, como eu disse, pela ideologia monárquica, quer dizer, eles defendem a todo custo a figura do rei, e tem essa figura do rei como uma instituição divina, porque muitas vezes usa a questão do ungido, foi ungido por Deus, né? Apresentam o rei como um filho de Deus, e o Deus tem de atender aos pedidos e fazer-lhes as vontades. Nós vimos isso no Salmo, né? Visto sobre esse ângulo, queridos irmãos e irmãs, Deus continua sendo o Deus da aliança. Não precisamos pensar contrário. Ele é o Deus sempre da aliança, faz pacto com seu povo. Mas é sobretudo o aliado do poder político, representado pelo rei. Se o rei, de fato, defender o povo, que era o dever dele, se de fato ele defender o povo e o país, a nação, Deus é aliado do rei. Na verdade, Deus é aliado de todo aquele que se posiciona a favor da paz, a favor da justiça, a favor do pobre, a favor daquele que menos tem, quer dizer, a favor de todo um povo. Visto que o povo pediu a Deus para ajudar o rei a vencer a guerra. Então o povo está do lado do rei. E mais ainda, porque o rei precisa estar do lado do povo, defender o povo. É por isso que ele está no governo, para governar com justiça, com amor, com paz, né? Então, todo rei que faz desta maneira, Deus se põe aliado dele. Caso contrário, Deus vai ficar sempre em favor daqueles que querem o bem, principalmente do povo. Olhando, queridos irmãos, para isso, nós temos ali a figura de Deus que corre riscos, né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que tem um cunho político ali, que é o rei, na verdade, o rei também vai no templo sagrado para ofertar, né, o seu holocausto, para oferecer seus sacrifícios. E quem tinha o dever de fazer isso eram os sacerdotes. Então vejam que está ali a política e o religioso junto. Isso é sempre complicado, né? Deus está do lado do seu povo, mas a figura de Deus corre esse risco, né? Corre esse perigo. Então sempre precisa compreender bastante os salmos reais. E nós temos que olhar sempre para a figura de Jesus. Forma totalmente diferente dos reis de Israel, assim era Jesus, ungido para levar a boa nova. A boa nova para os pobres, para o povo, e a boa nova que liberta, não que aprisione mais, né? Mas que liberte. Qual que é a ferramenta? Qual que é a arma que Jesus usa para instaurar o seu reino, para defender o seu povo? A arma do serviço, a alma do amor, a arma da paz, da justiça, da concórdia. Não se aliou aos poderosos da sua época, afinal de contas eram eles que queriam matar Jesus, né? Eles se tornaram agentes de morte, agentes da morte
de Jesus. Então, Jesus não se compactuou com esse tipo de poder, porque o seu poder não é desta maneira. Suas armas não são de morte, são de vida. Por isso, Jesus se coloca como Deus sempre se colocou, ao lado daqueles que querem o bem, que querem a justiça, que querem o amor. Isso nós queremos pedir hoje no Salmo, refletir com ele, que o Senhor dê a todos os nossos governantes a sinceridade, a honestidade, a justiça de defender o povo, porque é por isso que eles lá estão. Foram eleitos pelo povo para governarem o povo. O que é governar o povo? Dar os direitos necessários para o povo. Que o Senhor livre todos eles da angústia, da arrogância, da prepotência, da autossuficiência, da corrupção. E possa nos dar sempre governantes que defendam a todo custo o povo e seus direitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.